Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em tempos de pandemia e vacinação chegando para todos, resolvemos trazer a história das vacinas e vacinações. Se inscrevam, comentem e compartilhem. Obrigado! Uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. Uma vacina tipicamente contém um agente que se assemelha a um micro-organismo, causador de doenças e é muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou mortas do micróbio, das suas toxinas ou de uma das suas proteínas de superfície. A agente estimula o sistema imunológico do corpo a reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo e a manter um registro seu para que possa mais facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses micro-organismos que mais tarde encontre. As vacinas podem ser profiláticas, exemplo, para prevenir ou melhorar os efeitos de uma futura infecção por qualquer patógeno natural ou selvagem. Ou terapêuticas. Exemplo, vacinas contra o câncer estão a ser pesquisadas. A administração de vacinas é chamada vacinação e sua eficácia tem sido amplamente estudada e verificada. Por exemplo, a vacina contra a gripe, a vacina contra o HPV, e a vacina contra a varicela. A vacinação é o método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas, e a imunidade generalizada, devido à vacinação, é amplamente responsável pela erradicação mundial da varíola e pela restrição de doenças como poliomielite, sarampo e tétano, em grande parte do mundo. A Organização Mundial de Saúde relata que vacinas licenciadas estão atualmente disponíveis para prevenir ou contribuir para a prevenção e controle de 25 infecções. Os termos vacina e vacinação são derivados de varíola da vaca. O termo inventado por Edward Jenner para denotar a varíola bovina. Em 1881, para homenagear Jenner, Louis Pasteur propôs que os termos fossem estendidos para cobrir as novas inoculações protetoras então em desenvolvimento. Antes da introdução da vacinação material de casos de varíola bovina, vacinação heterotípica, a varíola poderia ser prevenida pela inoculação deliberada do vírus da varíola, processo posteriormente referido como variolação para distinguir da vacinação contra a varíola. As primeiras sugestões da prática de inoculação para a varíola vêm da China durante o século X. Os chineses também praticaram o mais antigo uso documentado da variolação, que remonta ao século XV. Eles implementaram um método de insuflação nasal, administrado por sopro de material de varíola em pó até as narinas. Várias técnicas de insuflação foram registradas ao longo dos séculos XVI e XVII na China. 2 relatórios sobre a prática chinesa de inoculação foram recebidos pela Royal Society em Londres em 1700. Um pelo Dr. Martin Lister, que recebeu um relatório de um empregado da Companhia das Índias Orientais, estacionada na China, e outro pelo Dr. Clopton Havers. Em algum momento durante o final da década de 1760, enquanto servia de aprendiz de cirurgião, boticário, Edward Jenner soube da história, comum nas áreas rurais, de que os trabalhadores de laticínios nunca teriam a doença, muitas vezes fatal, ou desfigurante, porque já haviam tido varíola bovina, que tem um efeito muito suave em seres humanos. Em 1796, Jenner coletou pus da mão de uma ordenhadora com varíola bovina, raspou-a do braço de um menino de 8 anos e, 6 semanas mais tarde, inoculou o menino com varíola, observando que ele não pegava a doença. Jenner estendeu seus estudos e em 1798 relatou que sua vacina era segura em crianças e adultos e poderia ser transferida de braço a braço, reduzindo a dependência de suprimentos, insertos de vacas infectadas. Uma vez que a vacinação a partir da varíola bovina era muito mais segura do que a inoculação da varíola, esta última, embora ainda amplamente praticada na Inglaterra, foi proibida em 1840. A segunda geração de vacinas foi introduzida na década de 1880 por Louis Pasteur, que desenvolveu vacinas contra o cólera e o antraz. As vacinas do final do século XIX eram consideradas uma questão de prestígio nacional, com leis de vacinação obrigatória.
O século XX viu a introdução de várias vacinas bem-sucedidas, incluindo as contra a difteria, sarampo, cachumba e rubéola. As principais realizações incluíram o desenvolvimento da vacina contra a polio, na década de 1950, e a erradicação da varíola durante os anos 1960 e 1970. Maurice Lehmann foi o mais prolífico dos desenvolvedores das vacinas no século XX. À medida que as vacinas se tornaram mais comuns, muitas pessoas começaram a tomá-las como garantias. No entanto, as vacinas permanecem indescritíveis para muitas doenças importantes como herpes, malária, gonorreia e HIV. AIDS. Eficácia. Vacinas são, historicamente, o meio mais efetivo e seguro para se combater e erradicar doenças infecciosas. Limitações para sua eficácia, porém, existem. Algumas vezes, a proteção oferecida pela vacina falha porque o sistema imune humano não consegue responder adequadamente ou não responde. A falta de resposta imune envolve muitos fatores, como diabetes, uso de esteroides sintéticos ou HIV. Pode também haver um fator genético para a falha da vacina, se o sistema imune não possui linhas de células B capazes de gerar anticorpos específicos para se ligar a um determinado patógeno. Mesmo que o organismo desenvolva os anticorpos, a proteção ainda pode não ser adequada, pois a imunidade pode se desenvolver muito devagar para ser efetiva a tempo. Os anticorpos podem não destruir o patógeno completamente, ou pode haver muitas cepas diferentes de patógenos, nem todos suscetíveis a uma resposta imune. Porém, até mesmo a imunidade parcial, tardia ou fraca pode mitigar a infecção, resultando em uma baixa taxa de mortalidade, baixa morbidade e total recuperação. Adjuvantes imunológicos são normalmente usados para aumentar a resposta imune, particularmente para pessoas mais velhas, na faixa de 50 a 75 anos, em diante, cuja resposta imune a vacinas possa ter enfraquecido devido à idade. Sua eficiência ou performance depende de vários fatores. A doença em si, algumas vacinas se apresentam de melhor maneira que outras dependendo da enfermidade. A cepa da vacina, algumas vacinas são específicas ou mais eficazes contra determinadas doenças, como no caso da gripe. Se o calendário de vacinação foi seguido e aplicado corretamente. Resposta idiosincrática da vacina. Alguns indivíduos não respondem a certas vacinas, o que significa que eles não geraram anticorpos mesmo depois de vacinados. Fatores externos como etnia, predisposição genética e idade. Se o indivíduo vacinado ainda assim desenvolver a doença contra a qual foi vacinado em uma epidemia, a doença será menos virulenta para ele do que para uma vítima não vacinada. Existem importantes considerações a respeito da eficiência dos programas de vacinação. Cuidadoso mapeamento para antecipar o impacto que a campanha de apegar na epidemiologia de uma doença a médio e longo prazo. Supervisão prolongada para doenças relevantes, seguindo a introdução da nova vacina na população. Manutenção de altos índices de imunização, mesmo que a doença esteja virtualmente erradicada. Em 1958, existiam cerca de casos de sarampo nos Estados Unidos, resultando em 552 mortes. Após a introdução de novas vacinas, pouco mais de 150 ao ano, com média de 56 casos de sarampo anuais. No começo de 2008, havia 64 casos suspeitos de sarampo, sendo que 54 deles estavam associados com viagens ao exterior. 63 dos 64 infectados nunca tinham sido vacinados contra o sarampo ou não tinha certeza se tinham sido vacinados. No Brasil, o último diagnóstico de poliomielite foi em 1990 e o último caso endêmico aconteceu no Peru em 1991. A Organização Mundial da Saúde declarou a polio erradicada das Américas em 1994 e da Europa em 1999. Depois de um programa regional ter sido iniciado em 1985, com a criação dos Dias Nacionais e vacinação de crianças com menos de 5 anos de idade e supervisão médica de todos os casos de paralisia em menores de 15 anos de idade, para poder identificar novos surtos.
Em 1988, a Organização Mundial de Saúde lançou um programa global erradicação da polio, cujo objetivo era a total erradicação até o ano 2000. Vacinas têm contribuído para a erradicação não apenas da varíola e da polio, como também da cachumba, febre tifoide, sarampo e catapora, que estão hoje muito menos comum do que eram 100 anos atrás. Contanto que a população se vacine, é pouco provável que uma epidemia ocorra, muito menos que se espalhe. Este é o efeito da imunidade herdada. A polio, transmitida apenas entre humanos, está restrita a algumas partes no interior da Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Infelizmente, barreiras culturais e a dificuldade de alcançar todas as crianças nesses locais estão impedindo a completa erradicação das doenças. Tipos: vacinas são feitas com micro-organismos mortos ou inativos, ou substâncias purificadas derivadas nos mesmos. Existem vários tipos de vacinas em uso atualmente. Cada uma representa uma estratégia diferente para reduzir o risco de doenças, enquanto induz uma resposta imune benéfica para o organismo vacinado. Enquanto a maioria das vacinas é produzida através de compostos atenuados ou inativados, as vacinas sintéticas são compostas principalmente ou quase que totalmente por peptídeos sintéticos, carboidratos ou antígenos. Inativada. Algumas vacinas contêm micro-organismos inativos, porém anteriormente virulentos, que foram destruídos por agentes químicos, calor, radiação ou antibióticos. Exemplos de vacinas inativados são a gripe, cólera, peste bubônica, pólio, hepatite A e raiva. Atenuada. Algumas vacinas contêm micro-organismos vivos e atenuados. Muitos desses são vírus ativos que foram cultivados sob condições que desativam suas propriedades virulentas, ou que usam organismos estreitamente relacionados, mas menos perigosos, para produzir uma ampla resposta imune. Embora a maioria das vacinas atenuadas sejam virais, algumas são de natureza bacteriana. Exemplos incluem as doenças virais febre amarela, sarampo, catapora, cachumba e rubéola. E a doença bacteriana, tifo. Vacinas atenuadas têm vantagens e desvantagens. Elas normalmente provocam uma resposta imunológica duradoura e são as preferíveis para vacinar adultos. Mas podem não ser seguras para indivíduos com imunidade comprometida e raramente pode sofrer mutação para a forma violenta e causar a doença. Toxoidei. São vacinas feitas de compostos tóxicos inativos que causam doenças e não um micro-organismo. Vacinas desse tipo incluem a de tétano e difteria. Conhecidas por sua eficácia, nem todos os toxoides são de micro-organismos. O veneno da cascavel, por exemplo, é utilizado em vacinas para cães contra picadas de cobras. Subunidade. Diferente da introdução de micro-organismos atenuados ou inativos para gerar uma resposta do sistema imune, um fragmento dele, como uma subunidade proteica, pode gerar uma resposta do sistema imunológico. Exemplos incluem a vacina contra a hepatite B, composta de proteínas da superfície do vírus previamente extraídas do soro sanguíneo de pacientes cronicamente infectados. Hoje, se produz através de recombinação de DNA, de agentes virais através de levedura, o que é então purificada. Vacinas como do HPV é composta basicamente por capsídeos de proteínas do vírus e subunidades de neuraminidase e hemaglutinina de vírus da gripe. Conjugada a algumas bactérias tem revestimentos externos de polissacarídeos que são imunogênicos. Ligando esses revestimentos exteriores a proteínas, por exemplo, toxinas, o sistema imune pode ser levado a reconhecer o polissacarídeo como se fosse um antígeno de proteína. Esta abordagem é utilizada na vacina. A Haemophilus influenza tipo B são vacinas seguras, porém possuem baixa imunogenicidade natural, para o qual é necessário a adição de adjuvantes.